noite, crianças. Vocês estão bem? Quem está feliz em estar aqui hoje? Nós temos um único propósito, que é glorificar Jesus Cristo com essa celebração. É uma celebração de gratidão ao Senhor. Só um minutinho. E, antes de tudo, nós temos que agradecer a aliança de vocês, que vocês estiveram conosco durante todo esse ano, a parceria, a confiança. Nós queremos dizer que somos gratos por isso. Quem estava conosco desde o início, em 2022, pode ver como a gente cresceu. A gente começou com 18 crianças fazendo Natal na nossa escola. E hoje estamos aqui nessa festividade tão linda e somos gratos a Deus porque os frutos são evidentes, né? Eu glorifico a Deus por tudo, pela equipe, por Nirla estar do meu lado, por fazermos parte desse projeto tão lindo. E eu queria, junto com vocês, nesse momento, orar ao Senhor. Queria que vocês unissem forças comigo agora, em espírito, para glorificarmos a Jesus Cristo. Em oração, iniciarmos esse momento tão especial, tá bom? Vamos fechar os olhos, crianças também. Nos preparamos para esse momento, Senhor. O nosso coração se alegra no Senhor, o nosso coração exulta em Ti. Porque Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, Tu és o Rei. Tu és aquele que era, que é, que há de vir. Tu és o único entronizado nesse lugar, Senhor. Esse altar aqui é Teu. As palmas, a glória, as luzes, os louvores são todos para o Senhor. Nós temos vivido momentos, tem tantas preocupações, muitas vezes nos rondando, tantas expectativas, às vezes dores, momentos de alegria também, Senhor. Mas nesse momento, nesse exato momento, nós queremos escolher uma coisa. E essa única coisa é Te adorar. Então, Senhor, seja adorado. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa voz entoada a Ti, Senhor, nessa noite. Seja glorificado, exaltado, porque Tu és o único santo, eterno, bendito, amado das nossas almas. Em nome de Jesus. Amém! Boa noite, crianças, famílias, que alegria estarmos aqui em mais um encerramento de ano letivo, para juntos devolvermos ao Senhor os frutos que nós semeamos durante todo esse ano letivo. Para o próximo ano, continuaremos a semear na educação cristã. Continuaremos com a nossa missão. A missão da Escola Cristã Shema é educar para a vida e para a eternidade, formando uma geração que vive por princípios. E para ano que vem, temos um tema norteador, já escolhido, já anunciado, que eu irei ler agora. Família e escola, em aliança para a formação da cosmovisão cristã, firmada na suficiência e no conhecimento completo da palavra de Deus. Então, ano que vem tem mais. Iremos aprofundar os nossos aprendizados. E para o nosso encerramento, nós preparamos uma linda
linda apresentação. Nossos alunos se dedicaram nos ensaios, as professoras. Desde já eu quero agradecer todo o empenho de vocês, alunos e equipe, por organizar juntamente conosco essa celebração, que eu tenho certeza que será inesquecível. E sim, é uma celebração natalina, afinal é Natal. É Natal. Nasceu um novo rei. Presentes vamos levar. E o que poderemos dar que seja digno de um rei? Vamos então louvar, cantar, tocar uma canção. Nasceu um novo rei. Venha ver. Nasceu um novo
canção. Padam, pam, pam, pam. Vou tocar. Vamos tocar. Vamos cantar. Esse ano, em nosso projeto de Natal, Deus nos direcionou a um tema que fala sobre o tempo. Pense comigo. O tempo é algo muito interessante. Vamos pensar comigo? Vamos pensar. Você já pensou sobre o que é o tempo? Foi sobre esse tema que Deus nos direcionou. Vocês ganharam aí o memorial, não ganharam? Eu quero agradecer logo, Natália, onde você estiver aí. Muito obrigado. Natália, Jesus em nosso lar, cedeu seus dons e talentos e preparou um memorial que fala sobre o tempo. E o tempo, ele foi criado por Deus. Deus criou a luz. Deus separou trevas da luz, luz das trevas. Deu nome às trevas, deu nome à luz. Sim, a primeira criação de Deus foi o tempo. O tempo foi feito por Deus. O tempo foi feito por Deus. O Deus que, sendo eterno, não vive no tempo. Nós vivemos no tempo, mas Deus não vive no tempo. Deus, ele criou o tempo e se revela no tempo. Deus eterno, que no princípio, antes mesmo de existir o tempo, já era, é e sempre será. O verbo que cria, o verbo que é, o verbo divino que se fez homem. Pois, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho prometido, Jesus. E assim, a eternidade entrou no tempo. Nosso Deus é um Deus vivo que habita na eternidade. Crianças, a eternidade dura para? Sim, não tem início e não tem fim. Não existe tempo na eternidade. E Deus vive na eternidade. O Deus vivo assenta-se no seu trono nos altos céus. O seu trono é um lugar de glória. É um lugar de glória. E do seu trono, Deus rege o universo com todo o poder e majestade. Todo domínio, toda glória. Há uma legião de anjos adorando a Deus ao redor do seu trono, cantando: Santo, 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 Todo-Poderoso, o Deus que era, o Deus que é e o Deus que sempre será. Santo, 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 para sempre! Cantando ao Cordeiro uma canção.
forão e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos aclamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Que foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. Os anjos aclamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Teu povo a cantar. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Cristo, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos aclamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Teu povo a cantar. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada
nada do que foi feito se fez. Deus era o Verbo e o Verbo era Deus. O Verbo. Que forma maravilhosa de falar sobre Cristo. O Verbo é a ação, o que faz acontecer. Desde a eternidade, o Filho estava unido a Deus, participando de tudo. No primeiro raiar do sol, no primeiro orvalho sobre as plantas, no primeiro rugido do leão, o Verbo estava lá. Desde o princípio, ele, o Filho, estava com Deus. E juntos, eles derramaram grande poder para que toda a criação, todo o trabalho de suas mãos, seja uma linda canção a respeito do poder de Deus. Que lindo mundo o Pai criou para o seu Filho. E toda essa beleza, tão grandiosamente maravilhosa, que mesmo sem falar, grita, anuncia, proclama a glória do Criador. Sim, os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam, os céus proclamam, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, as obras das suas mãos. Salmos 19:1, Salmos 19:1. Crianças, vamos fazer silêncio para prestigiar os outros amigos, conforme nós ensaiamos. Então, o mundo foi criado por Deus. O Verbo estava no princípio. O Verbo é Deus. E o Verbo fez todas as coisas. Não só isso. Sem o Verbo, Jesus, nada existiria. Nada. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Da glória do Pai, ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada
mesmo neste mundo tão cheio de vida, tão cheio de luz, o primeiro homem e a primeira mulher, no tempo em que viveram no lindo jardim, decidiram não obedecer às ordens do próprio Verbo, que tudo tinha criado. E então, as trevas do pecado entraram no mundo. O mundo viveu dias muito tristes, mas o Criador, que é bom e cheio de amor, trouxe uma promessa repetida por vários profetas. E Isaías, servo do Verbo, anunciou em seu tempo as palavras de Deus dessa forma: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será, o profeta Isaías anunciou, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Príncipe da paz.
Agora era necessário anunciar a mensagem do príncipe da paz. As pessoas deste mundo maravilhosamente criado precisavam ouvir essa mensagem de paz. Elas precisavam saber que Cristo viria para trazer paz aos homens que eram inimigos de Deus. Quem então falaria essa importante mensagem? Quem Deus enviaria para dar testemunho do seu grande poder? Quem anunciaria que era chegado o reino de Deus? Os profetas anunciaram. O rei estava próximo, vindo ao mundo na plenitude dos tempos para vencer as trevas de uma vez por todas. É chegado o reino de Deus. Agora a mensagem está anunciada. Mais do que isto, está concluída, pois ela se cumpriu. O rei
do tempo. O Criador do universo se fez carne. No tempo certo, dentro do plano de Deus, o Verbo encarnou e se tornou homem, tendo nascido do ventre de uma jovem chamada Maria, uma jovem agraciada. Foi o ventre que recebeu o Verbo encarnado, a agraciada Maria. Aleluia. E então, o testemunho de João, a voz que clamava no deserto, é a respeito dele. Tu
tudo se faz verdade no nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que nasceu na cidade de Davi, em Belém. E durante o nascimento de Jesus, muitas coisas maravilhosas aconteceram naquela noite. Anjos apareceram nos céus. Anjos apareceram no céu, contando as boas novas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. O Salvador nasceu! O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. É que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Aleluia, aleluia, aleluia. O Deus eterno, que habita na... Como é eternidade, crianças? Na eternidade. O Deus eterno que habita na eternidade, que criou o tempo, veio reinar no tempo, na plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu Filho e ele entrou na história do homem. Esse era o plano de Deus desde a fundação do mundo. A eternidade entrou no tempo. O verbo de Deus, o eterno eu sou, e a eterna palavra de Deus, através da qual a criação toda veio existir, humilhou-se a si mesmo, tornando-se um pequeno bebê. Deus enviou o seu Filho, o prometido, Jesus. Este será grande e chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Seu reino é eterno, e ele
Desde o início, Jesus existia com Deus, sendo Ele o próprio Deus. O Filho sempre esteve presente, desde o início, em cada parte da Escritura. A história de Deus é a história eterna do grande amor dele por nós. Cristo não veio como rei político para salvar seu povo, pela força, pelo poder. Não. Ele vestiu-se de carne. Ele vestiu-se de carne. Jesus é totalmente Deus e é totalmente homem. Ele se tornou o sacrifício perfeito pelos pecados do mundo. Cristo veio para apresentar um novo reino, o reino dos céus. Ele veio para restaurar a aliança que o pecado quebrou e reconciliar a criatura com o Criador. Por isto, Cristo é o ponto focal de toda a história humana. Deus deseja que vivamos eternamente e reinemos com Ele. Crianças, Ele nos quer com Ele. Ele nos quer com Ele para sempre. No princípio era Deus. Antes de todas as coisas era Deus. Em meio à sua eternidade, decidiu criar o universo como uma moldura para um quadro cuja imagem é a sua própria glória. No centro deste quadro havia uma família, tendo Adão e Eva como primeiro homem e primeira mulher. Desde o princípio, o Senhor providenciou a forma de eles o amarem livremente. No jardim que lhes deu como casa, entre todas as árvores frutíferas, colocou uma única árvore, da qual não podiam comer. Um dia, no entanto, enganada por uma serpente, Eva comeu do fruto proibido. Adão, convencido por sua mulher, fez o mesmo. A desobediência à única proibição que receberam não traria apenas a condenação de suas próprias vidas à morte, nem dos bilhões e bilhões de pessoas que já nasceriam manchadas por aquele pecado. Mas essa transgressão feriria de morte o próprio autor da vida, a única solução para aplacar sua própria ira. Naquele instante, ao pronunciar a sua sentença, Deus declarou que um varão perfeito, um dia, pisaria na cabeça da serpente. O salário do pecado é a morte, e o seu primeiro ato levou o primeiro sangue inocente a ser derramado. Na ocasião, de um animal cuja pele Deus usaria para cobrir a nudez de Eva e Adão. A santidade e justiça de Deus sempre responderiam a qualquer pecado com as consequências da sua ira. Sua misericórdia e graça, contudo, traçariam um único caminho possível para o perdão: seu próprio sangue como expiação. E do Éden em diante, na jornada da humanidade, Deus se manifestou muitas vezes e de muitas maneiras, apontando sempre para um só homem, o Salvador, o Cristo, o Filho, Jesus. Todos os profetas o viram e apontaram que a vinda do Messias, prometida pelo Senhor no Éden, em breve se cumpriria. E após 400 anos de silêncio, o tempo era chegado. Na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, Jesus. E contrariando a expectativa de muitos, o Rei da Glória não nasceria em um palácio, mas em meio ao mau cheiro de animais. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. Cresceu e viveu sem pecado, andando entre os homens, cheio de glória, graça, amor e verdade. Para os que esperavam um libertador político, frustrou a sede de vingança ao não pegarem espadas. Jesus não veio para reinar no sistema desse mundo,
mas para apresentar um novo reino, o dos céus. E a porta deste reino era fé e arrependimento. Aquele que merecia ser servido por todos veio para servir, para fazer o bem e curar os oprimidos do diabo, para lavar os pés dos pecadores, para dar vista aos cegos, para ressuscitar os mortos, para perdoar. Ele veio para dividir a história entre antes e depois dele. Ele, o Deus que se fez homem, veio para restaurar a aliança que o pecado quebrou e reconciliar a criatura e seu Criador. Vamos encerrar essa belíssima noite. Então agora, lembra do Fonte de Maravilhas? Aquietem-se. Aquietem-se. Deus é Espírito. E vive onde, crianças? Na eternidade. Fora do tempo. E Ele sabe o fim da história. Desde o começo. Antes do início do tempo. Lá na eternidade. Deus traçou o seu plano para o universo. Para mim, para você, 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 para você. Ele traçou o seu plano perfeito. Isso não é incrível? Nós vivemos no tempo. E cada um de nós foi dado um tempo. Cadê o calendário? Já abriram seu memorial? É um calendário, eu ia mostrar, mas não vou aqui atrás, que o meu já está por ali. Nós temos um tempo, porque nós vivemos no tempo. E a cada um de nós foi dado um tempo. E um dia seremos recebidos por Deus na eternidade. Nós vivemos no tempo. Somos limitados por Ele. O tempo não para. Agora fica a pergunta. Para mim, para vocês, para vocês. Se nós cremos em Jesus, o Verbo encarnado. Você crê em Jesus? O Verbo que encarnou, que se vestiu de humanidade. Então, qual deve ser a nossa tarefa neste mundo? Neste tempo? A resposta é simples. A resposta é simples, crianças. Vamos dizer para todos eles qual é a resposta? Nessa linda canção de encerramento. A resposta é: nós, como redimidos, como salvos por Cristo, nós devemos gastar nosso tempo adorando ao Rei Jesus, amando a Jesus e servindo a Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Nós amamos a Jesus, nós adoramos a Jesus e nós servimos a Jesus. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
graça sobre graça. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João testemunha a respeito dele, João testemunha a respeito dele, e ele exclama: este é o de quem eu disse. Ele exclama: este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim vem com tudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. O que vem depois de mim vem com tudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Adoramos a Jesus, adoramos a Jesus, Cordeiro de Deus que venceu. Adoramos a Jesus, amamos a Jesus, amamos a Jesus, Cordeiro de Deus que venceu. Amamos a Jesus, servimos a Jesus, servimos a Jesus, Cordeiro de Deus que venceu. Servimos a Jesus, Cordeiro de Deus que venceu. Servimos a Jesus, Cordeiro de Deus que venceu. Servimos a Jesus, a Jesus. Aqui não é janta. É isso, crianças. Nós amamos, adoramos e servimos a Jesus. Foi para isso que nós nascemos. Para amar, servir e adorar o nosso Salvador que nasceu. Que todos vocês tenham um excelente Natal, um excelente fim de ano. E em 2026, nos encontramos. Porque até que Ele volte, nós vamos gastar o nosso tempo preparando a geração para a terra, para viverem seus propósitos aqui, nesse tempo, nessa terra, mas também na eternidade, diante do Deus vivo. Parabéns, crianças! Eu amo vocês! Vocês foram lindos, equipe! Parabéns, parabéns! Por favor, pais, em ordem. Vamos pegar as crianças aqui na frente. Ninguém corre, ninguém pula.
Vamos aqui, ó, fazer uma filinha saindo e vamos tentar com ordem, né? Com autogoverno, sairmos dessa bela celebração.